profecias que se tornam vivas. Mateus capítulo 1, verso 18. Está escrito, põe para mim na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Está escrito assim, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada ou noiva de José, com José, antes de se ajuntarem, antes de consumarem o matrimônio, antes de receber a bênção matrimonial, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Antes da sua primeira relação sexual, antes da sua intimidade, Maria engravidou. Gente, isso além do cumprimento da profecia, além de Deus estar gerando o filho dele, isso nos ensina a visão de Deus. A Bíblia diz que Deus chama as coisas do fim para o começo. Deus não tem dificuldade alguma de aproximar de mim e de você algo que aos nossos olhos está longe, e Ele antecipa que esse seja um tempo de antecipações de Deus na nossa vida, mas que a gente seja como Maria, que a gente esteja aberto a Jesus e não seja duro, bruto, mimado, birrento. Imagina se Maria faz birra e diz, não vou ter essa criança. Imagina se Maria diz, também não vou sair de casa, estou revoltado, por que Deus está fazendo isso comigo? Quais são os desafios que Deus tem permitido chegar na minha e na sua vida, e na hora que Ele quer nos promover, Ele não pode, porque a nossa imaturidade continua nos sabotando e nos bloqueando, e a gente não gera. E as profecias não se tornam vivas no ventre de crianças. Você pode dizer comigo? Diga, profecias não se tornam vivas no ventre de crianças. Seria até bom para colocar como primeiro tópico. Eu não passei esse tópico, então está tudo bem. Se o Rogerinho tiver fácil ali na ponta da agulha, ele já coloca, senão está tudo bem. Profecias não se tornam vivas no ventre espiritual, emocional, físico, financeiro, familiar de crianças, de gente imatura. Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava, falava, agia como menino. Para eu me tornar maduro, eu tive que deixar para trás as coisas de menino. Maria foi escolhida por Deus para gerar Jesus, mas não gerou na infância, gerou no período em que ela se preparava para o casamento. Houve o amadurecimento de Maria, o amadurecimento de José, e aí chegou Jesus. Jesus chega na minha e na sua vida para cumprir profecias, para dar vida a profecias, à medida que a gente amadurece. Então que seja um tempo de maturidade para nós. Maturidade. Já que a gente fala sobre 2025, a visão que Deus nos deu para 2025 é Deus provedor. Ele tem cuidado de mim. Ele cuida à medida que eu permito cuidar. Mas se eu quero me ausentar dele, ele fica me esperando como o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo deixou faltar alguma coisa para um dos dois filhos? Mas o filho pródigo passou necessidade? Não, pera um pouquinho, por favor, me ajuda, porque agora ficou confuso, eu não entendi muito bem. O pai do filho pródigo deixou faltar alguma coisa para algum dos dois filhos? Mas o filho pródigo passou necessidade? Como é que o pai não deixa faltar nada e mesmo assim o filho passa necessidade? Como é que o pai não deixa faltar nada e mesmo assim o filho passa necessidade? Como? Ele escolheu o caminho dele. Onde você está? Onde eu estou? Eu estou aqui onde Deus me chamou para estar. Eu estou aqui adorando, celebrando. Eu estou aqui servindo. E por isso o meu provedor tem cuidado de mim. Eu já fui tentado muitas vezes a não estar aqui. E se eu desse lugar às minhas emoções, à minha meninice, ao meu ego, Ele não poderia ter cuidado de mim. Isso é como uma pessoa que está enferma e alguém diz, encontrei um médico que pode cuidar de você, pode curar você, tem o tratamento. Você fala, não quero ir lá. Está disponível a cura para a pessoa? Ela está acessando? Eu estou onde Deus me colocou para acessar. Eu estou onde Deus me posicionou para acessar. Será que o Rogerinho fez já? Eu estou na posição que Deus me mandou estar para poder gerar.
para que a profecia se torne viva. Então, vamos permitir que o Espírito de Deus nos leve a amadurecer, que o Espírito de Deus nos leve a esse nível de gerar o que Deus quer, porque profecias vivas não são geradas no ventre de crianças ou de gente imatura. Se fez, pode colocar para mim. Se não fez, tá tudo bem, porque isso aqui foi por inspiração agora. É que eu estou sem comunicação, ninguém me fala se fez ou não fez, senão eu sigo aqui na leitura. Então, gente, o nascimento de Jesus foi assim. Mas antes do nascimento físico, carnal, humano de Jesus, houve o projeto do nascimento de Jesus. Por que Jesus nasceu? Assim foi o nascimento de Jesus, mas por que Jesus nasceu? Gênesis capítulo 3. Acho que não fez, né? Não tive. Gênesis 3, versículo 8. Agora eu sigo aqui na NVT mesmo? Ah, agora foi. Olha lá, ó. Profecias não se tornam vivas no ventre de crianças, no ventre de gente imatura. Quer que as profecias se tornem vivas em você e através de você, na sua família, na sua saúde, vida financeira, ministerial, profissional, emocional, quer ou não? Amadureça. Lide com as consequências das escolhas, dos atos, e cresça com isso, com humildade e temor. Em Gênesis 3, no verso 8, obrigado. Isso aí foi por inspiração, obrigado, Rogerinho. Gênesis 3, verso 8 diz assim, ó: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Gente, Deus já tinha falado alguma coisa? Hein? Não. Eles ouviram Deus fazendo o quê? É impressionante como quando a gente está errado, só os passos na nossa direção já deixam a gente agitado. Gente, eu cheguei ontem aqui para o ensaio, para o finalzinho, só para orar com o pessoal do ensaio da apresentação que vai ter à noite, com as crianças e tal. A hora que eu parei ali na porta, eu entrei. O Israel estava aqui em cima. Ele olhou para mim, e cantando, e olhando para mim, e cantando. Eu parei ali, porque a hora que eu estava chegando, eu recebi informação que a postura dele não estava sendo adequada. E não é adequada para filho de pastor, não. É adequada para uma criança cristã. Eu parei e só fiz assim. O Marcelão está rindo que o Marcelão está do meu lado ali. Eu parei e só fiz assim. Porque, gente, ó, vou falar uma coisa. Eu não sou mimado e não crio filho mimado. Você pode perguntar para a pastora Vanessa, a Pri, o pessoal do Kids. Ei, meu filho, eu, qualquer um. Quem errar precisa ser corrigido para crescer, senão a gente nem é cristão. Sem correção não tem cristianismo. Aí é só bajulação. Tem gente que gosta de ser bajulado, mas tem gente que quer crescer. Parei ali. Só fiquei assim olhando para ele. Aí ele olhando para mim, cantando. A hora que deu um intervalozinho, criança, agora não sei o que, ele correu lá me abraçar. Papai, eu te amo. Se você vê ele me chamando de papaizinho, ou ele fez, está fazendo ou fará. Em algum dos tempos, da conjugação do tempo, tem alguma coisa em andamento ou teve. Papaizinho. No normal é, cadê minha mãe? Aí veio, não sei o que. Aí subiu de novo. Aí veio, na segunda cantava, fazia coraçãozinho para mim, mandava beijo. Acabou, veio de novo me abraçar e me beijar. Por quê? Pelo mesmo motivo de Adão e Eva, ao ouvirem o Senhor fazendo o quê? Caminhando pelo jardim, fizeram o quê? Se esconderam dele, entre as aves. Para de ser imaturo e tentar se esconder de Deus. Enquanto você não encarar, não cresce, não vence. Errei, tenho que encarar. Minha postura não foi adequada, tenho que amadurecer. Falei o que não devia, tenho que me consertar. Não falei quando era necessário eu falar, tenho que me posicionar. O que precisa ser consertado na minha e na sua vida? Não adianta inventar desculpa que quiser. Todas as desculpas que nos fazem fugir desse contato com Deus, quando vem alinhar algo que está errado na nossa vida, só nos levam
para mais longe de Deus e mais perto do diabo. A gente tem que escolher. A gente quer terminar o ano com quem? A gente quer consagrar o nosso final de ano e o nosso próximo ciclo a quem? A Deus ou ao diabo? Escolhe o que você vai vencer. Ou a gente vence o lado espiritual. O Espírito Santo, vence entre aspas, tá? Afronta e se entrega ao diabo. Ou a gente diz não ao diabo e se enche do Espírito de Deus. Não tem como fazer as duas coisas. Não tem. Então, ao ouvirem Deus chegando, o verso 9 vai dizer assim, ó. Vou até o 13, vai. Então o Senhor Deus chamou, agora só que Deus chama o homem e perguntou: onde você está? Nem parece que é o Deus que a gente conhece, onipotente, onipresente, onisciente. Deus não está em todo lugar? Deus não sabe todas as coisas? E mesmo assim ele pergunta, Beto. A pergunta de Deus é oportunidade. Diga, quando Deus me pergunta, ou usa alguém para me perguntar algo que eu não quero responder, Ele está me dando uma oportunidade. O que você vai fazer com essas últimas oportunidades de 2024? Crescer ou encolher? Mostrar que você quer Deus de verdade, que eu quero Deus de verdade, ou que a gente continua sendo a mesma criança mimada que não pode gerar profecias vivas? O que eu conheço de gente com promessa, potencial, profecia, palavra, e o que eu vejo de gente que gosta de correr atrás disso, mas a pessoa está inchada. Tem gente que toda hora que encontra tem uma palavra para entregar. Às vezes eu tenho que perguntar, mas qual que está se cumprindo na sua vida? Nenhuma. Então está na hora de você exercitar o que Deus está te entregando. Ei, sabe a história, essa melhor não falar, né? Da mulher quando abre, fala, não sei, eu não tenho roupa para sair hoje, não tenho nenhum sapato. Eu não posso falar disso, que a minha esposa, de verdade, muito tranquila, pastora, nisso aí é perigoso eu ter algumas coisas em algumas áreas, talvez mais que ela, porque a gente sai para comprar algo para ela, chega lá, sai para comprar algo para ela compra para mim, para o Rogerinho, para o Israel e agora para a Bela, e para ela fala, não, eu não preciso de nada. Pensa na mulher tranquila, exceto quando vai na Calunga ou Armarinhos Fernandes. Aí muda tudo, ela fala organização, a pasta, etiqueta, mas não tem etiqueta, não, nesse tom de cor para separar, não tenho ainda, eu quero comprar essa aqui. Tudo bem. Gente, tá cheio de gente, cheio de profecia, cheio de palavra, eu vou, e alguém vai liberar o manto, e alguém vai entregar a profecia. Tá, me fala qual que se cumpriu na tua vida desse ano. Porque se Deus liberou a palavra, faltou em Deus poder para cumprir? Então, ou Deus não falou e inventaram moda, ou a gente é imaturo e a profecia não está viva. A profecia precisa se tornar viva. Jesus é a profecia viva. Jesus é a promessa que o Pai fez e chegou a hora de se cumprir. Quantas profecias, quantas promessas em minha e em sua direção ainda não se cumpriram? Pode ser porque o tempo realmente ainda não está alinhado, e quando é isso está tudo bem. Não chegou o tempo, então vamos lá, e vamos vivendo, e vamos servindo, e vamos sendo provado e aprovado, e vamos, ok. Às vezes, não é por causa do tempo, às vezes é por causa da nossa inconstância. A Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O que é isso? O que Deus te chamou para fazer, para viver? Seja firme, constante e abundante nisso. Sabendo que no Senhor seu trabalho não é em vão. A gente amadurece e gera, amadurece e gera. O Senhor chamou o homem e perguntou, onde você está? Está fugindo de mim para onde? Para que está se escondendo? Eu sei, eu vejo. Estou te dando uma oportunidade. Se apresenta, eu errei, ou eu fui mal interpretado, mas ok, ok. Não. Onde você está? O verso 10 vai dizer assim, ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e fiz o quê? Me escondi. Tive medo, pois eu estava o quê? E desde quando o homem usou roupa até ali? Nunca. É engraçado que a gente conhece uma pessoa quando ela erra. Não é quando está tudo bem. Adão mostrou um outro lado dele quando Deus veio corrigi-lo.
Não foi enquanto Deus vinha todo dia à tarde falar com ele, na viração do dia, e estava tudo bem, estava tudo bem, estava tudo bem. Quando não estava tudo bem, Adão olhou para a sua nudez. Ninguém gosta, gente, isso é humano, é normal. Ninguém gosta da exposição da sua nudez. Mas se a nossa nudez não é exposta, o conserto também não vem. Eu vi uma frase de um pregador, e aquela frase me marcou, chamou a atenção. Inclusive, o pastor Josué Gonçalves usa na casa de restauração de casamentos. Seu arrependimento tem que ser mais escandaloso do que o seu pecado. O que é isso? Deus não vai encobrir os nossos pecados, mas vai anunciar que o nosso arrependimento foi maior do que o nosso erro. Filhos mimados não sabem lidar com isso. Por quê? Porque eu não posso ser exposto, Então talvez você tenha que arrancar muitas páginas da Bíblia. Porque quando Pedro nega Jesus, Jesus deixa registrado para gerações saberem disso. Não foi só para a turminha daquele momento, todo mundo fica sabendo. Quando Davi comete adultério, Natã vai falar com Davi em particular, não foi? Mas está registrado na Bíblia. Natã foi repreender Davi em particular, mas está registrado na Bíblia. Para quê? Para instruir, para ensinar, para alertar, para outro não cair ali, para outro não cair no mesmo erro. Nosso arrependimento, nosso conserto tem que falar mais alto do que a nossa queda, do que os nossos erros. A nossa história não termina onde a gente errou. A nossa história não termina onde quebramos, onde pecamos, onde negligenciamos, desde que tenhamos humildade para isso. Senão a nossa história fica parada ali mesmo. Saul cometeu um erro e a história dele termina na própria lança dele. Ele cravado na sua própria arma de guerra. A história de Davi termina como o maior rei de Israel. Por quê? Um foi humilde, outro foi soberbo. Quem somos nós? Profecias se tornam vivas na alma de quem reconhece. Verso 11 vai dizer assim, ó: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E aí a resposta é: o homem respondeu: foi a mulher que tu me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Até quando a gente vai terceirizar responsabilidades? Eu errei. Para de jogar para os outros. Toda vez que a gente põe a culpa nos outros ou terceiriza a responsabilidade para os outros, a gente volta para o fim da fila e vai ter que passar por aquele processo de novo, até a hora de a gente dizer: não, eu errei. Eu lembro que uma grande virada na minha vida aconteceu quando o meu líder me chamou para uma conversa. Eu esperava essa conversa há 2 anos. E eu havia sido, entre aspas, injustiçado em algumas coisas. Mas eu fui buscando a Deus e servindo. E passou, e meu coração estava limpo. E um dia o meu líder chama e fala assim: ó, o que aconteceu naquela situação? Aquela situação em que eu tinha sido injustiçado, Beto. Foi a primeira vez que ele perguntou e quis saber a minha versão da história. Eu virei e falei assim: eu acho que eu não estava preparado, acho que eu era imaturo. E está tudo bem. Bom, estou te enviando por um grande projeto. Eu tenho uma convicção no meu coração. Não tenho essa certeza porque a coisa não desenrolou pelo outro caminho. Mas eu tenho uma convicção no meu coração. Se naquele dia eu apresento meus argumentos, começo: não, agora o senhor vai me ouvir. Então deixa eu te dizer que fizeram isso comigo. E fizeram isso. E eu era um garoto. E não sei o quê. E não sei o quê. Ele falaria: ah, ok. Vou orar por você. Deus abençoe o Rogério. Em nome de Jesus, amém. Pode descer. E continua na mesma posição que você está. Porque quando você aprender, como Davi falou: filha-me o justo, será um óleo precioso que minha cabeça não rejeitará. Aí você vai estar pronto para o próximo nível. Aí a profecia se torna viva. A profecia se tornou viva na minha vida aquele dia, sobre o meu ministério, porque eu não quis ser vingativo ou me justificar. Eu simplesmente olhei adiante, reconheci onde eu poderia ter errado e fui adiante. Vai adiante. Vai adiante. Falei quando a gente estava tendo, sempre cito isso, o café dos provedores. A nossa prosperidade não está no passado. É que tem gente que não vinha, perdeu. Foi muito conteúdo precioso. Sua prosperidade não está olhando para trás, onde puxaram o seu tapete, onde não te ajudaram. Não está no nosso passado.
está em olhar, prosseguir para aquilo que está diante de nós, para aquilo que Jesus tem para nós adiante. Continua. Adão terceiriza a culpa. O verso 13 diz assim: então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Mais uma terceirizando. E ao ciclo. Cuidado com o grupo que se reúne para botar a culpa nos outros. Que se reúne para gerar desculpas e justificativas, ao invés de gerar arrependimento e mudança de postura. Esse grupo foi colocado, esse grupo aqui era um casal, fora do Éden. Só precisava alguém se arrepender. Só precisava de alguém, marido ou mulher, dizer: errei, eu errei. Senhor, me perdoa. Senhor, tem jeito de consertar. Eu errei, Senhor. Cuidado. Cuidado com a roda que encobre um ao outro, porque não há conserto. A Bíblia diz que quem encobre sua transgressão nunca prosperará. Por isso tem gente que tem um monte de profecia sobre prosperar e não alcança, porque não é conserto. Encobrir não é conserto, é jogar sujeira debaixo do tapete. Quem entra na sala parece que está tudo limpo, mas se levantar o tapete, a sujeira aparece de volta. A serpente me enganou, respondeu a mulher, foi por isso que comi do fruto. Põe o tópico aí para mim, por favor. Põe o tópico aí para mim. Olha aí, ó. Uma quebra de aliança. Por que Jesus precisou nascer? Por causa disso. Por causa de uma quebra de aliança e de confiança. Deus tinha uma aliança com o homem. Deus tinha uma confiança no homem. E o homem quebrou essa aliança. O homem quebrou esse pacto de confiança. Então, o conselho: deixe Jesus fazer o quê? Nascer, crescer e restaurar o quê? Boas alianças em sua vida. Quais são as boas alianças, pastor? Aquelas que reconhecem que Jesus precisa crescer na minha vida. Como assim, pastor? Jesus já é o mega master, top, big, ultra, o que você quiser. Ei, Jesus é da nossa vida, é na nossa vida, do tamanho do espaço que a gente dá para Ele. Ele diz que Ele até bate a porta e fica do lado de fora, se a gente fechar e não quiser deixá-lo entrar. Isso é sério. Significa que o quanto eu vou viver de Jesus depende do quanto eu estou aberto para Jesus. A gente vai chegar hoje no texto, você vai ver isso, Jesus vai crescendo e as coisas vão mudando. Maria e José precisam lidar com um Jesus diferente. Você está lidando com o mesmo Jesus desde que se converteu? Eu estou lidando com o mesmo Jesus desde que me converti? Ou ainda pior, tem gente que parece estar lidando com Jesus que ouvia a historinha quando era criança. E às vezes não era nem no Kids da igreja, na escolinha bíblica dominical, que é bem ensinado. Ainda era aquelas historinhas de gente que não tem conhecimento nenhum, fala o básico do básico. Mistura Jesus com Papai Noel, com um monte de confusão, põe rena lá no coisa. É presépio com rena, uma presepada só. Ei, deixa Jesus crescer. Quando ele cresce, a voz dele muda. A voz de um bebê, de uma criança é igual à voz de um adulto? Os passos de um bebê, de uma criança é igual ao de um adulto? E aí? Qual o tamanho? A Bela hoje caiu. Eu não sabia se ia falar ou não, vou falar. Caiu. Caiu do carrinho, assim, dormindo. Eu acordei umas 6 e pouco da manhã. Acordei. Tinha dormido tarde, era quase 3, 6 horas acordei. Fui ao banheiro, isso aqui, falei, vou levantar. Já não, vou deitar mais um pouquinho, descansar. Aí eu estava meio com o chão, estava de costas para o lado dela e da pastora. Eu ouvi um chorinho dela, o chorinho dela de mamar, normal, básico. Mas, gente, o Espírito Santo é lindo, ele é vivo, ele é uma pessoa. A hora que eu vi aquele chorinho, eu falei, linda, Bela caiu. Estou falando pelo Espírito Santo, não teve choro diferente, não teve nada de diferente. Na verdade, ela nem chorou, gritou. Pensa numa menina comportada, é uma lady. Pensa. Só não é assim, na hora que você põe sapato nela, ela arranca. Isso aí, a pastora fala, filha, estou te criando para ser uma princesa, não uma fiona. E ela arranca o sapatinho. Mas para chorar, gente, quando eu fui fazer o pezinho, sabe que fura? Eu segurei ela, ela dormiu no meu colo, com o pezinho furado, sangrando. E a enfermeira falando, acorda, filha, precisa circular aqui para poder sair o sangue e completar todas as bolinhas. E não pode apertar, tem que ser espontâneo. E ela dormiu. Então ela é tranquila, com dor, graças a Deus, ela não é escandalosa.
E foi eu não ouvi barulho de queda, até porque foi uma queda pequenininha, um carrinho baixinho, um puff ao lado, não sei o quê, mas ela caiu, tadinha, no voo, entrou armário, coisa ali. Pastora, tadinha, acordou desesperada. Eu falei, linda, a Bela caiu. E eu estava de costas pro lado. Como é que eu ia, vou usar um termo aqui, tá? Adivinhar que aquele chorinho era da Bela caindo no meio da minha dormida? A gente ouve o Espírito Santo, gente. Acredita, pelo amor de Deus, acredita. O Espírito Santo está falando com você toda hora. O Espírito Santo está nos alertando toda hora. A gente nem sabe. Às vezes você fala assim, ó, eu não sei como que eu adivinhei. Não adivinhou, o Espírito Santo falou com a tua alma. Eu estava de costas. Eu não ouço, Mário, ela chorar para mamar. Ela acorda mamar, ela dá uma chorinha, a pastora pega. Se ela mama 2 vezes na madrugada, eu nem vejo. Antes da pastora ouvir, eu ouvi. E antes de eu virar para ver se ela estava no carrinho ou não, eu já sabia. O que eu estou querendo dizer para você? Que o Espírito Santo está falando com você e comigo. A gente aqui, às vezes, não está deixando crescer essa voz. A gente sufoca a voz de Deus. A gente está tão envolvido com a voz do nosso ego. Não podia fazer isso comigo. Eu. Aí Deus fala, já que você está gritando tanto, você não vai conseguir me ouvir. Baixa o teu tom. E volta a me ouvir. Que nessa manhã o nosso coração se abra nesse nível. Eu vou baixar o tom do meu ego, das mágoas, dos rancores, das frustrações, decepções, traumas, bloqueios, e vou deixar subir a voz de Deus na minha vida. Deixa subir a voz do Espírito Santo. O que você não viu, Ele viu. O que você não sabe, Ele sabe, Ele vai falar, em nome de Jesus, que a profecia se torne viva, e você e eu venhamos ouvir tudo que Deus está falando para a gente. Então a pastora, ai meu Deus, a mulher levantou, pegou. Aí eu olhei assim, tadinha, a bichinha estava no cantinho assim, ó. A pastora pegou e ela choramingando, resmungando. Aí eu peguei ela no colo, falei, linda, calma. E a pastora toda agoniada, preocupada. Aí eu olhei tudo, falei, tá tudo bem, tá tudo bem. E ela ficou ali resmungando no meu colo, a pastora foi ao banheiro, voltou. Falei, linda, ela quer mamar? Mamou, dormiu de boa, segurando minha mão e tudo na bênção. Mas o Espírito Santo fala, se a gente deixa Jesus crescer, a voz muda. O tom de voz, a autoridade da voz, os passos, o peso das palavras, muda ou não muda, gente? A pergunta é, que Jesus você quer? Tem gente que é o Jesus do presépio, que não se mexe, não faz nada, ele está lá. E você dá os comandos. Ele é Senhor. Diga comigo, Jesus é Senhor. Cuidado que com essa conversaiada toda, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal, mas só para você entender, essa conversa toda de Natal, tem gente que cria a figura do Jesus bebezinho a vida inteira. Ele morreu homem, adulto, cheio de autoridade. Morreu como um homem, como um cordeiro, como ovelha muda que vai ao matadouro por nós, mas vai voltar como um leão, rugindo com poder e autoridade. Se tem pessoas que não conseguem ouvir a voz firme da correção de Jesus, como é que vai ouvir o rugido quando ele vier como leão? Se eu não suporto ouvir a voz de autoridade de Jesus me mandando pôr a minha casa em ordem, como é que eu digo que eu quero que ele volte como leão? Se eu não me quebranto, se eu não sou humilde o bastante para reconhecer a autoridade dele sobre mim, para dizer, Rogério, você está errado. Jesus, eu não quero estar errado, mas você está. O que eu vou fazer quando ele rugir? Fugir. Se esconder. O leão sente o cheiro, ele fareja. Assim como Deus sabe onde está o Adão, onde está a Eva. Deus sabe onde Adão errou, onde Eva errou. Deus sabe. Nosso medo. Quem já ouviu falar que na natureza, os animais, quando estão com medo, sai um cheiro diferente. Exala um cheiro diferente. Nosso pecado também. Nossa rebelião também. Nosso ego também. Tem hora que a gente chega perto de alguém e fala, não sei, tem alguma coisa que não está batendo. Eu fico guerreando. Irmão, vocês não fazem ideia do quanto eu sofro, eu fico guerreando. Vou dar um exemplo aqui, que em nome de Jesus seja só exemplo. A Luísa, graças a Deus, que nunca aconteça. Eu não sei. Deus,
Está amarrado isso aí, parece que eu estou com uma implicância com a Luísa, parece que mas sabe quando chega assim, está conflitando, passa um tempo, dito e feito, batata, tinha alguma coisa ali que a pessoa não se permitiu ser tratada. Gente, não se trata de excluir ninguém, nem de julgar ninguém, se trata de alinhar, crescer, corrigir. Quem entende o que Deus está falando com a gente hoje? Às vezes o cheiro não está legal. Quem assistiu aquele filme Desafiando Gigantes? Eu estou doido para... Eu vou fazer, às vezes em janeiro, a gente faz um cine-cinema aqui, um cine-pipoca aqui, nos 12 dias que eu vou ficar, às vezes pega com o jovem, com a turma, e nós vamos passar o Desafiando Gigantes. Pronto. Você já está convidado. E provavelmente vai ser dentro do acampa, dentro com o Start Jovens que a gente vai ter aqui no dia 9, 10, 11, 12, coisa assim, de janeiro. Porque lá ele fala, ó, estou sentindo um cheiro aqui. Ei, deixa Jesus crescer. Deixa Ele restaurar. Deixa Ele dar a ordem, o comando. Inclusive e principalmente quando essa ordem e esse comando confrontam o que a gente quer. Porque, gente, imagina Jesus dar uma ordem: eu quero que você faça a viagem dos seus sonhos. É difícil, Marcelão, assumir? Estou obedecendo Jesus. Você vai mudar para a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos. É difícil obedecer Jesus? E quando Ele manda você renunciar? Eu lembro quando a gente foi começar a nossa turma de teologia, uma das primeiras aulas o Marcelinho fez uma pergunta: professor, como é que a gente faz para não ir para o inferno? Para não pecar e ir para o inferno? Ei, às vezes a gente está tão preocupado em não errar, que a gente esquece que o não errar está ligado no crescimento do relacionamento com Deus. Quanto mais eu o conheço, quanto mais eu dou lugar na minha vida para Ele, mais eu acerto. E quando eu erro, eu estou tão pertinho que Ele vai me consertar. Quem entende o que eu estou dizendo? Gente, quando eu machuquei o joelho, eu precisei ficar perto do médico, exposto diante do médico, para ele poder consertar. A cirurgia era no joelho, mas me puseram pelado. Já viu que você faz cirurgia e você fica pelado? Só com aquele aventalzinho que fica o bumbum de fora? Aquele aventalzinho sem vergonha que você anda no corredor lá tentando proteger alguma coisa, não tem jeito. Cobre um lado, descobre o outro, não tem o que fazer. Por quê? Porque a equipe médica precisa ter acesso total a você rápido, porque se houver qualquer complicação, seu corpo está acessível a eles. Eles não estão olhando ali a nudez física, eles estão olhando ali um corpo que precisa de tratamento. Quem entende isso? Deus está olhando para a gente. E Ele quer ver a exposição do que precisa ser tratado. E a gente precisa deixá-lo tocar onde Ele precisa tocar. E como é que eu deixo Ele tocar onde Ele precisa tocar? Quando o confronto vem. Quando uma palavra de quebrantamento vem, de encorajamento vem, de renúncia vem. É ali que a gente responde para Jesus, se a gente deixa Ele tocar ou não. Quanto a gente tem renunciado? Ontem a irmã pôs no Stories lá, eu até comentei isso, acho que num áudio, e que falava mais ou menos assim: o diabo não tem medo das suas conquistas, e tem medo das suas renúncias. E é engraçado que às vezes a gente fala isso, mas não está renunciando. O que a gente renuncia? Qual o nível? Quer saber o tamanho da sua conquista? A colheita é proporcional à plantação. A conquista é proporcional à renúncia. Não dá para ser mais, porque senão Deus estaria sendo injusto. E lembra que Deus é bom e não bonzinho. Vou passar um pano, fingir que não aconteceu nada. Não tem isso. Então, deixa Jesus nascer, se precisa nascer ainda, não nasceu, crescer. Deixa Ele restaurar boas alianças em sua vida, porque ao longo da vida a gente começa a juntar umas alianças que já não estão glorificando a Deus, que já estão nos tirando da visão, do propósito, da temperatura, do foco. As nossas alianças contribuem para o nosso crescimento. As nossas alianças contribuem para o nosso temor e humildade, para a nossa santificação, ou as nossas alianças só saciam nossa alma, o nosso ego. A gente precisa restaurar essas coisas, inclusive as boas alianças. Olha o que diz Romanos 3, verso 23. Por conta do tempo eu não vou ler até o 26, depois você lê. Mas olha só o 23. Pois todos fizeram o quê? Todos o quê, gente?
pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Põe na Almeida Revista e Corrigida para ficar mais ainda, porque alguém pode pensar, eu tenho que alcançar esse padrão, ó, destituídos foram, separados, ó. Porque todos o quê? Pecaram, e destituídos estão do quê? Quantos pecaram? Ora, o nascimento de Jesus foi assim, Adão e Eva pecaram, e Deus precisava salvá-los. Então Deus fez um plano, Jesus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, como? Todos pecaram, não só Adão e Eva. É natural que em algum momento da vida a gente pense, por que o Adão foi pecar? Por que a Eva foi pecar? E quando a gente pensa isso, Deus diz, e por que você foi também pecar? Porque quantos pecaram, exceto Jesus? Quantos pecaram? Todos. E consequentemente todos ficaram separados, destituídos da glória de Deus. Cuidado com a soberba. É o pior pecado que alguém pode cometer, gente. Não vivo em adultério, não roubo, sou dedicado, eu sou isso, eu aquilo, eu. Aí Deus fala, peraí, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Qual o nível de humildade da tua vida? O que é Deus? É humildade. Porque o pecado que derrubou Lúcifer foi o orgulho, foi a soberba, foi a vaidade. É ali que a gente cruza uma linha perigosa e fica separado da glória de Deus. Cuidado. Permita-se ser moldado. Permita a profecia se tornar viva. Mais viva do que a sua carne ou a inclinação para o pecado. Olha o tópico seguinte. Presta atenção nesse tópico. Ó. Deixe Jesus fazer o quê? Nascer. Não. Voltou no mesmo aí? Ah, tá. Não, volta lá, tá certo. Eu aqui. Volta lá, tá certinho. Ó. Deixe Jesus nascer, crescer e restaurar boas alianças em sua vida. Eu não sei. Eu acho que saiu. Ah, tá. É que, por fim, eu desmembrei ele aqui. Tá tudo bem. Vamos aqui para Isaías. Aí o erro foi meu, não foi do pessoal, não. Nem do Rogerinho, nem do pessoal. Isaías 1. Isaías 9, aliás. Eu tinha feito em 2 tópicos separados, depois eu juntei para agilizar, porque hoje à noite tem a apresentação das crianças e à noite eu vou entregar só o resumo da mensagem. Quem quiser a mensagem completa vai assistir essa aqui, que vai estar no YouTube. Isaías 9. Esse segundo tópico pode até excluir, tá? Isaías 9, versos 6 e 7. Está escrito assim, ó. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros. Gente, presta atenção. Governo é dado a um bebê? Governo é dado a uma criança? Governo é dado a homens ou mulheres. Sentido maduro da palavra, ok? Mas se Jesus não cresceu na nossa vida, que governo ele tem? Se o nosso ego é maior do que Jesus na nossa vida, que governo ele tem? Olha, Jesus, eu quero que o Senhor governe os meus dons. Quando eu for pregar, governa a palavra, governa a minha performance. Eu quero performar na hora de pregar. Ixi, irmão, se fosse pensar nisso, eu saboto tudo, porque cada palavra que sai aqui. Não, Jesus, governa meu temperamento. Você quer saber se Jesus está crescendo na tua vida? Como anda teu temperamento? Ali é um dos pontos cruciais da nossa vida. Porque é o ponto de desequilíbrio. Fala comigo, tentações e temperamentos. É igual o bebezinho, é o TT. Já viu? Fala, dá o TT. Ah, a criança quer tomar TT. Então vai no TT, tentação e temperamento. É ali que a gente mede o tamanho que Jesus está na nossa vida. O quanto eu cedo às tentações e o quanto eu sou dominado pelo temperamento. É ali que a gente mede o quanto Jesus já cresceu na nossa vida. É ali que a gente vai saber se o menino nasceu, um filho foi dado. Oh, gente, pelo amor de Deus, olha a profecia de Deus na boca de Isaías. Começa em Jesus como? Depois se torna? Que é diferente. Gente, a Bela é minha filha, é ou não é? Sim.
Mas é mais comum eu chamá-la de minha bebezinha, minha não sei o quê. O Rogerinho, por mais que continua sendo meu bebezão. Olha lá, todo mundo riu e ele vai ficar vermelho. Mas agora é natural eu chamá-lo de filho. Pega aquilo ali, papai. Filho, ô filhão, é ou não é? Por quê? O amor mudou, diminuiu? É porque ele... O menino cresceu, agora é do tamanho de filho. Agora ele já está do tamanho de governante. Ele continua crescendo. A profecia é crescente. Escreve isso na tua Bíblia, no teu bloquinho de anotação. Escreve. A profecia é crescente. Quer saber se Deus... Pastor, eu quero tanto que Deus opere na minha vida. E eu quero que Deus tenha liberdade e tal. Quero que as profecias se tornem vivas. Então elas precisam crescer. Profecias de Deus são crescentes. O que é isso? É como a vereda do justo, a Bíblia diz. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cresce nossa responsabilidade, cresce nossa aliança e intimidade com Deus, cresce nosso temor, cresce o testemunho diante dos outros, tudo vai crescendo. Governo, responsabilidade, aumenta. Profecia é crescente. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso. O que mais? Alguém pede conselho para um bebezinho? Você pode até chamar de maravilhoso, não pode? Olha que bebê maravilhoso. Mas conselheiro já mudou o nível. Deus o quê? Dá para ser um bebezinho? Não. Pai o quê? Dá para ser um bebezinho? Já virou pai? Qual o tamanho de Jesus na sua vida? Também podia ser o título da mensagem de hoje. Ia dar no meio, né, Sara? Qual o tamanho de Jesus na sua vida? Anota, Rogerinho, que talvez eu jogue esse tópico à noite. Só de fé também, não é nada de raiva aqui, é tudo na fé. Deus poderoso, Pai eterno e príncipe do quê? Da paz. Por que príncipe da paz? Porque parece que príncipe diminuiu, porque já tinha virado Deus poderoso, Pai eterno, e voltou para príncipe, não rei. Porque a paz completa ainda não foi estabelecida. Ainda tem tempo de guerra. Então, quanto a paz, príncipe é aquele que tem a promessa de se tornar rei. Ele já assumiu o governo? Não. Ei, nós estamos num período de aperfeiçoamento para chegarmos à paz. A Bíblia diz: a paz que excede todo entendimento. Se vencemos, se permanecemos, acessamos essa paz. Se fugimos, continuamos sempre atormentados pelo mesmo problema, pela mesma crise. Quem entende que Deus está falando com a gente hoje aqui? Jesus está crescendo. A gente está dando esse lugar para Ele. Põe o verso 7, só por causa de uma situação sobre luz e trevas. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Gente, olha só. Lembra do exemplo que eu dei, a diferença de Davi e Saul? Davi, um homem que se permitiu ser corrigido, Deus não passou pano. Deus expôs e Davi foi humilde a lidar com seus erros. Só que depois Davi se tornou referência para Jesus. Pastor, você está falando então que um homem ensinou Deus? Não. Diz só que ele é referência. Para Deus mostrar para o homem o nível, Deus falou, eles sabem o nível de Davi. Então a referência vai ser de Davi para cima. Quem entende o que eu estou dizendo? Imagina Deus falar assim, Deus falou de Jó para o diabo: observaste meu servo Jó. Agora está dizendo de Davi, que Deus fale o mesmo de Rogério e... Estou vendo um servo ali, estou vendo uma filha ali, estou vendo alguém ali, estou vendo alguém cheio de Espírito Santo, estou vendo alguém humilde, estou vendo alguém de fé, estou vendo alguém apaixonado. Vou levantar pessoas como essa pessoa aqui. Vou levantar pessoas a partir do nível que essa pessoa chegou. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso... Pode pôr 8. Não, peraí, volta lá. Tá faltando... aconteça, está aqui embaixo, perdão. Aí o 8 fala: o zelo do Senhor fará isso. Gente, Deus faz.
Ele fez com que uma terra que estava em trevas visse esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, visse luz. Nós fomos chamados para viver profecias que, ao se tornarem vivas em nós e através de nós, trazem luz a quem está na escuridão. Que a tua caminhada nesse final de ano seja cheia da luz de Deus. Que a nossa virada de ano seja cheia da luz de Deus. Luz. Põe o tópico aí para a gente poder seguir para o final. Uma visão do céu em direção à terra em forma de profecia. Deus quer nos salvar. Isaías traz uma visão do céu. Qual a visão do céu? Há um reino a ser restaurado, há um reino a ser estabelecido. Qual a visão do céu? Deus poderoso estará entre vocês. Nos dias de Isaías, isso era só uma visão. A profecia que se torna viva, até que ela se torne viva, é só uma visão. Agora a pergunta é, quem dá valor à visão que Deus deu? Quem aqui tem uma visão dada por Deus, uma promessa ou profecia? Quem? Como é que a gente está cuidando dessa visão? Eu tenho uma visão sobre família, casamento, filhos. Eu tenho uma visão sobre saúde, eu tenho uma visão sobre ministério, eu tenho uma visão sobre vida financeira, eu tenho uma visão sobre vida espiritual, emocional. Qual a visão que a gente tem? Qual é a área da nossa vida? E é aí que a gente precisa se examinar, que hoje está mais difícil, imatura, mirrada. Pega essa área e compara com a visão do céu. E agora diz, Deus, me ajuda que eu vou sair desse ponto e eu quero viver a visão do céu para essa área da minha vida. É na saúde? É na gestão financeira ou na fidelidade, honra, lealdade financeira? Porque tem gente que quer se mostrar fiel a tantas coisas, a isso, aquilo, aquilo outro, mas com Deus é infiel. E quer dar lição de moral nos outros, mas espiritualmente continua sofrendo, porque espiritualmente está desmoralizado, não tem autoridade. E aí, espiritualmente não é reconhecido como autoridade, por isso sofre tanto. A gente precisa se alinhar com a visão do céu. A profecia viva aponta. Qual é a visão do céu em direção à terra? Deus quer nos... E aí como é que ele faz isso? João capítulo 1, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1. Versículo 1 diz, no princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida e a sua vida trouxe o que, gente? Luz a quantos? A todos. Deixa a palavra trazer luz à escuridão que estava imperando. Você quer ver só? Quem aqui acende a luz do quintal de casa a meio-dia? De novo, quem acende a luz do quintal de casa? Pastor, eu não moro em casa, moro em apartamento. Tá bom, da sacada. Alguém acende? Por quê? A luz vem porque ainda há escuridão na vida do Rogério e quando a luz vem, ela mostra algo que eu não quero ver. Ela mostra algo que eu estava negando. Essa palavra já está mostrando um monte de coisa que a gente estava negando. Infidelidade, desonra, medo, trauma, raiva, revolta, criancice, birra, temperamento, quase que eu falo anticristo, anticristianismo, temperamento fora. E não estou falando que é fácil lidar com as coisas. Gente, em algum momento eu disse para vocês que é fácil ter uma vida perfeita, mas eu olho para Jesus e vou sendo aperfeiçoado. É isso que a gente quer, não é? Ser aperfeiçoado. Não há uma competição sobre em que nível eu estou e que nível que está o Rogerinho. É uma avaliação de quem eu sou hoje contra quem eu era ontem. Eu não me comparo ao Cleomário, eu me comparo ao Rogério. Porque a profecia para o Cleomário é uma, para o Rogério é outra. Ele precisa estar de um jeito e eu do outro. Não estou falando nos princípios básicos.
tem princípios que são para todo cristão, mas tem alguns que são específicos. Chamados, propósitos, quem entende o que eu estou dizendo? Lutas, dificuldades. E como é que a gente está avançando nisso? A luz veio, trouxe luz, a palavra traz luz, e mostra que a gente às vezes ainda é mimado, e mostra que a gente só gosta de aplauso, de bajulação, e mostra que quando a gente é corrigido, nosso caráter não está tão pronto assim. É que a pastora não está aqui agora, vai estar à noite, mas se ela tivesse, eu vou dar um exemplo agora que ela já ia rir a hora que eu começasse. 90 e 10%, sabe quanto que é 90 e 10%? Das pessoas chegaram para a gente assim: pastor, conta comigo, hein? Pode contar comigo. E assim, comigo, sou maduro na fé. Se precisar cobrar, se precisar corrigir, repreender, aqui já, não, eu não tenho problema com isso. É que ela não está aqui, eu já fico vendo ela rindo aqui. 90 e 10% dos que falaram isso deram problema. Por quê, pastor? Porque nenhum de nós gosta de estar errado, gente. Você gosta de estar errado? Porque você gosta, já está ruim. Não tem que gostar mesmo de estar errado. Porque eu não tenho que gostar de errar. Se eu não gosto de errar, consequentemente eu não gosto de estar errado. Mas se eu errei, eu preciso ter humildade de reconhecer que eu estou errado. Quem entende isso? Não, eu quero errar. Não, mas se eu errei, eu estou errado, eu preciso me corrigir, eu preciso consertar. 99% que fala: não, ó pastor, conta comigo e tal, e não sei o quê. Por quê? Porque o diabo vai nos tentar e nos provar no orgulho, na soberba, para nos tornar semelhantes a Ele, que é orgulhoso e soberbo, e não semelhantes a Cristo, que é manso e humilde manso e humilde. Manso, quando está sendo elogiado, qualquer um é. Humilde, quando está sendo aplaudido, todo mundo é. Agora, cristão, manso e humilde, é quando passa na prova. É quando espreme a azeitona para sair azeite. É quando pisa a uva para sair o vinho. E aí, manso e humilde de coração como Jesus, ou vingativo, rancoroso, revoltado, rebelde, mimado, como Lúcifer? Com quem queremos nos parecer? É tempo de deixar a profecia ficar viva, Jesus vivo em nós, inclusive trazendo luz naquilo que para nós até então era escuridão. Aí o versículo 5 vai dizer assim, ó: a luz brilha onde, gente? Na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Que em nome de Jesus, a glória de Deus venha brilhar, e a profecia venha estar viva em mim, em você, na nossa casa, e nada venha apagar isso. Falaram mal de mim, não vai apagar a luz de Deus na minha vida. Me perseguiram, não vai apagar a luz de Deus na minha vida. Ô gente, eu já preguei para tanta gente, eu já vi gente dizer assim: eu devo, e não deve, a gente deve tudo a Jesus, amém? Claro que a gente é grato a pessoas, Deus usa pessoas, amém? Fala comigo, só para desencargo de consciência, Deus usa pessoas, e nós somos gratos, joia, ponto. Mas quem faz a obra é Deus. Ele usa obreiros, mas Ele faz a obra. Já vi gente olhar para mim: pastor, obrigado, se não fosse o Senhor eu não tinha mais família, o Senhor salvou a minha família. Não, quem salvou sua família foi Jesus. Eu sei, pastor, mas eu nunca vou esquecer. E nunca, 6 meses, depois, arrumou uma grande confusão na igreja, tumultuou, contaminou um monte de gente. Aí alguém fala assim: estou saindo porque eu me indispus com o Leandro. Mas peraí, a igreja, os irmãos, não, mas eu me indispus com o Leandro, eu não quero entrar aí e ver a cara dele. Não, mas deixa eu te falar uma coisa, não que eu prefira um ou outro, mas o Leandro também saiu, não importa, eu não quero ir para lembrar do Leandro. E boa parte fica desviado. Por quê? A escuridão tem apagado a gratidão no coração de muitos, a honra, a lealdade no coração de muitos. Eu não estou falando sobre visão, quando Deus dá uma visão, quando Deus dá uma direção. Eu estou falando sobre quando não tem nada a ver com visão. Quem entende o que eu estou dizendo? Tem nada a ver com visão. Eu vou parar então de pregar. Eu vou parar porque eu me decepcionei, porque eu frustrei, porque isso, porque aquilo. Não,
a escuridão não vai apagar a luz que Deus colocou na minha vida. Eu fui chamado para ser bênção na vida de pessoas, e aqueles que quiserem, em nome de Jesus, eu vou ser bênção na vida dessas pessoas. Você também. Sabe por quê? Gente, de verdade, seja verdadeiro, não é fácil. Olha o perigo agora, hein? Mas vamos lá, vai dar certo. E seja verdadeiro, se não quiser falar nada, não fale. Quem consegue ver que eu sou luz na sua vida, eu sou bênção na tua vida, diga amém. Olha que amém gostoso, que bênção. E quem reconhece, tem certeza, mesmo não sabendo em detalhes, que eu tenho muitas lutas e sou provado e tentado a desistir. E você quer que eu desista? E por que você vai desistir? Eu tirei de você para depois devolver para você. Porque fora de nós a gente enxerga mais fácil. Pastor, que absurdo essa pessoa dando trabalho. E quando é você dando trabalho? Remela nos olhos dos outros, irmãos, é porquice. No nosso estou passando por uma luta. Criança dos outros dando trabalho, fazendo birra, correndo, bagunçando, é mal educado. Os nossos são só crianças, é uma fase. Chega de hipocrisia. Pau que dá em José, dá no Zé também. Uai, do mesmo jeito que eu vejo que o outro erra, eu também erro. Do mesmo jeito que eu falo, meu Deus, isso aí está dando trabalho. Peraí, deixa eu olhar, quando eu der trabalho, deixa eu ter humildade e me colocar no meu lugar. A escuridão não vai apagar a luz que há em mim. Você pode dizer isso? Diga comigo, a escuridão não vai apagar a luz de Deus que há em mim. Põe aí para mim o tópico, por favor. Tem que sair das trevas. A gente vê as trevas dos outros, mas não vê a que está vindo sobre nós, não vai prevalecer, amém? A promessa, a profecia se tornou como? Viva, reconheça a sua necessidade e o receba. Eu necessito, mais alguém? E eu termino agora, vou ler 3 textos e mostrar o tópico para você. Na verdade eu ainda tinha mais um aqui, mas vamos lá rapidinho, vai. Mateus 13, 53. Põe aí para mim. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região, vamos lá até o 58, bem rapidinho. Voltou para Nazaré, a cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Está todo mundo achando bonito. Até a hora que eles se lembram: não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Olha aí, Maria teve mais filhos, hein? Todas suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito o quê? Peraí, quem estava sendo abençoado começa a se sentir ofendido, sabe por quê? Porque pega uma liberdade. Quem antes tinha autoridade para corrigir, não tem mais, porque a pessoa acha que ela pegou uma liberdade e começa a tratar o sagrado como profano ou como comum. Isso é perigosíssimo. Deus continua falando. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus continua falando. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre sua própria. Eu tenho amigos pastores que dizem: eu não me misturo com o povo. Como assim? Eu cuido, eu apacento, eu atendo, mas não viro amigo de ninguém. Por quê? Porque as pessoas misturam liberdade com libertinagem e perdem aquele respeito, aquele temor. Eu luto para não ser assim. Eu acredito que a gente tem que estar na mesma mesa, mas o que eu vejo de gente que perde o respeito pela unção que a gente carrega, porque comeu uma pizza com a gente, que antes, não, pastor, qual que é a palavra que Deus tem para mim? Agora, o pastor está falando isso aí por causa de não sei o quê. E a profecia fica morta na vida da pessoa, porque a profecia passa pela boca do profeta. A profecia passa por onde, gente? E se eu não reconheço um profeta, eu não vivo a profecia. Que isso, pastor? O senhor está inventando. Põe 2 Crônicas 20, 20. Põe para mim. É Bíblia, irmão. Vocês vão ver que eu estou sempre na Bíblia. Só pode pôr lá, tá? Pode mudar já para 2 Crônicas. Mas o 58 lá do Mateus 13 diz que Jesus não pôde operar muitos milagres ali, por causa dessa dureza de coração deles. É quando a profecia não está viva. Dureza de coração. Gente que trata o sagrado, profecia, palavra, como comum. É só mais um culto. É só mais uma virada. É só mais um especial. Vamos fazer qualquer coisa. Vamos fazer de qualquer jeito. É só mais uma visita. É só mais um evangelismo. É só mais uma oração.
e a profecia não é viva. Bem cedo da manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: olha agora, escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam em quem? No Senhor seu Deus, e permanecerão como? Firmes. Na Almeida vai dizer seguros. Está tudo bem, não preciso pôr as duas traduções, eu falo para você. Creiam em seus, e o que? Terão êxito, vitória. Na Revista e Corrigida diz: prosperareis. Alguém quer prosperar, ter êxito, vitória? Alguém quer estar seguro, permanecer firme? Crê em Deus e no profeta, é Bíblia. Eu às vezes reluto pregar essas coisas, porque parece que eu estou advogando em causa própria, querendo dar uma de bonzão. Não sou bonzão, até porque vocês sabem, eu compartilho aqui com vocês um monte de coisa. Hoje contei que minha filha caiu. Filha de pastor também cai, irmão. Faz cocô, solta pum, tudo. E aí, filho de pastor também dá trabalho, dá. Israel corre, Rogerinho, eu preciso sentar e conversar. E aí? Eu e a pastora, graças a Deus, 18 anos de casado, a gente amadureceu muito, mas já tivemos bastante B.O. para lidar. Nossa, pastor, agora decepcionei, vou sair da igreja. Tá bom, vai para casa de oração, conto de fadas. Pode ir, porque teve B.O. B.O. não foi boletim de ocorrência literal de agressão, não, mas teve alinhamento, ajuste. E hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais maturidade. De vez em quando a gente desentende porque eu estou errado. E de vez em quando a gente desentende porque a pastora está certa. Depois que eu aprendi isso, gente, ficou mais leve o casamento. E a irmã Edna olhou para o irmão Amaro. E eu vou fingir que eu não vi isso, porque a Ana também riu do Elton. Não é assim, Amaro? Um dia dá ruim, Marcelinho, porque elas estão certas. Outro dia porque a gente está errado. Então quando a gente para de sofrer com isso, Gabriel, e a gente se torna homem ao máximo. Gente, a maturidade faz a gente não ficar brigando por causa de coisa pequena. A gente tem paciência e daqui a pouco vê que a coisa se ajusta. Quem já percebeu isso? Agora, não é... Vocês me conhecem, não é... Mas tem profeta de Deus nessa casa. E vocês são prova viva disso. Quanto que eu recebo de testemunho? Quarta acabou o culto, vieram 2, 3. Pastor, eu fiz perguntas para Deus, o senhor respondeu como se fosse um questionário. E quarta eu não preguei. Quarta eu fiz um alinhamento de visão aqui, foi diferente. Ei, quer que a profecia se torne viva? Quer prosperar? Respeita a Deus e respeita o profeta. Porque tem gente que está misturando as coisas e tomando uma liberdade para libertinagem. Tem gente que só não está respeitando, mas tem gente que é pior, ainda profana. A hora que sai, senta na mesa e picadinho. Ei, a Bíblia diz para não tocar em ungido. Ungido não é o pastor não, nós somos ungidos, você também é ungido, amém? Cuidado com conversas que estão ferindo o coração de Deus. Põe o tópico, vamos lá, deixa eu tentar correr aqui para finalizar. Reconheça e creia em Deus e nos profetas, e profecias se tornarão vivas. Deus quer tornar vivas as profecias que vieram na nossa direção. Você quer isso? Eu quero. Cada profecia, cada palavra, cada propósito. E eu termino agora. Antes de Lucas 2, já põe o próximo tópico rapidinho, depois eu vou em Lucas 2. Deixe Jesus o quê? Crescer e se tornar maior que seu? Quase. O que é isso, pastor? O que é esse negócio? Não, peraí, aí pulou, hein? Então o Rogerinho comeu bola ou eu não enviei. Tenho quem vive tratando tudo de forma natural, temperamental, carnal, vive sempre no quase. Não tem aí não? Não. Então, ou eu comi bola e não enviei, ou o Rogerinho comeu bola e não fez. Mas presta atenção nisso aqui. Quem vive tratando tudo de forma natural, não é nada demais, Deus falou, mas não é bem isso, o pastor falou, mas o pastor não é tão assim, os irmãos reuniram para orar, mas não é tão oração assim, perdão não é tão perdão assim, paz não é tão paz, já viram isso? A ceia não é tão ceia, o dízimo não é tão dízimo assim, nada é tão assim, começou a tratar tudo de forma tão natural. Então, cuidado. Quem vive tratando tudo de forma natural, temperamental. Não, é porque o meu temperamento, eu tenho sangue quente. Graças a Deus, que se seu sangue tivesse frio, você estava morto, era zumbi. Estou aqui no culto, meu sangue é gelado, então você é um zumbi. Uai.
Não trate tudo de forma temperamental. Eu estou falando que a gente deixa de ser natural? Não. Que a gente deixa de ter temperamento? Não, mas a gente leva tudo para Cristo. Quem vive tratando tudo de forma natural, temperamental, carnal, vive sempre no quase. Quase fui feliz, quase casei, quase prosperei, quase cuidei da saúde, quase estudei, quase li a Bíblia esse ano, quase convertido, quase no céu. Quase no céu e no inferno do mesmo jeito, gente, não tem purgatório não. Para com essa conversa. E aí sim eu termino Lucas 2,52, põe para mim por favor, que já passou a minha hora. Lucas 2,52, Jesus fazia o quê? Jesus fazia o quê? Em sabedoria, estatura e no favor de Deus e das... Que cenário que isso acontece? Quando Maria e José voltam desesperados, porque eles foram a Jerusalém adorar, voltaram e depois de andar um dia e tanto de viagem, perceberam que Jesus não estava com eles. Cuidado que tem gente andando tão natural que nem percebeu. Jesus não está na mesa que você senta mais, não está na aliança, não está na amizade, não está no trabalho, não está em lugar nenhum. Ele ficou lá atrás. Está vivendo natural, está vivendo temperamental, no carnal, está quase. A profecia está quase viva, mas na verdade está morta. José e Maria voltaram e não repararam que Jesus não estava no meio deles, porque achavam que ele vinha no meio dos parentes. Para o Rogerinho, Jesus não vem no meio dos parentes. Não, que meu pai é pastor, minha mãe é pastora, então Jesus vem na minha vida. É no pacote, está no pacote. Filho de pastores, já tem que ser batizado do Espírito Santo com tantos anos de idade. Pastor, eu queria receber o pacote de filho de pastor. Não, você vai ser julgado pela igreja, vão olhar para você, seu erro vai parecer maior que o dos outros. Não, gente, tem nada disso. Sai do quase. Maria e José voltam, reencontram Jesus e vão falar: você deixou a gente preocupado. Jesus era um garoto. Aí Jesus responde: não convinha a mim cuidar das coisas de meu pai? O que é isso? Ele está crescendo e já está assumindo as suas responsabilidades. Uma pergunta para você responder: quanto tempo você está na igreja? Quais responsabilidades você já assumiu? Quanto tempo você está caminhando com Jesus? Quais responsabilidades eu e você estamos assumindo? A gente precisa crescer como Jesus. Sabedoria, estatura e consequentemente a gente vai crescer no favor de Deus. Pastor, eu não faço isso porque eu não consigo. Se você crescer servindo a Deus, Deus vai te dar capacidade, você vai conseguir. As pessoas não me reconhecem. Essa semana eu sentei e tive uma conversa com o Rogerinho. Falei: Rogerinho, sabe com quantos anos eu larguei tudo, emprego, tudo, para entrar para o ministério? Você lembra quanto que eu falei para você? Não. 22. Na verdade tinha 21 e ia fazer 22. Falei: Rogerinho, você imagina eu com 21 para 22, solteiro, pregando para um homem de 50 anos casado, e ele vindo falar da crise do casamento, para um rapaz que não é casado de 21 anos. E como é que essas pessoas ouviam o meu conselho? Porque eu fui crescendo na sabedoria de Deus. E Deus foi fazendo eu achar graça no coração das pessoas. Tem gente que começou mais novo que eu, muito mais. Ei, não é a sua idade, não é o tempo que você tem de igreja. É o quanto você deixa a profecia crescer na tua vida. É o quanto eu e você deixamos Jesus crescer na nossa vida. O testemunho começa a mudar. As pessoas vão começar a te procurar para pedir ajuda, oração, orientação. E Deus vai ser glorificado através de você e de mim. Põe aí o próximo tópico para a gente poder orar. Deixe Jesus o quê? Crescer e se tornar maior que seus? Quase. Não, agora Jesus cresce. Saímos do quase, amém? É tempo de obras completas. A profecia está viva, ressuscitou, cheia de poder e glória. E é para mim e para você vivermos o melhor de Deus. Quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pode aplaudir a Ele.